galera, beleza? Paulo novamente. Vai ter bastante vídeo com esse mesmo outfit, que eu sou moderno. Bom, vou falar agora um pouquinho do pessoal, né? Da história do nascimento do meu filho. E antes de mais nada, né, vou falar algumas coisas aqui de valores. E eu acompanho um humorista, Rodrigo Marques, e ele fala, né, que as pessoas, elas gostam ele fez um stand-up falando disso, né, que o pessoal gosta de ver a desgraça, né, quando a pessoa tá mal. Quando a pessoa tá bem, as pessoas parece que não ficam felizes com isso. E ele comentou, né, que tava morando numa cobertura, e ele dividia a casa, e agora ele tá numa cobertura sozinha, que é só dele, morando aqui em São Paulo. E o pessoal, tipo, caga pra isso, né? Porque o pessoal preferia que ele tivesse mal de vida e tudo mais. E é muito doido, então, nesse vídeo eu vou falar de algumas coisas aqui de valores. E aí, assim, julguem quem quiser julgar, não julguem, não faz diferença. Eu não tenho problema em falar disso. Mas vamos lá. Cara, minha vida, caras ou pessoas que estão me acompanhando. Minha vida, assim, né, eu decidi ter filho com a minha noiva na época, né? A gente ainda não casou, ela quer casar, mas eu tô enrolando. E tá tudo bem, isso, quer dizer, pra mim tá tudo bem, pra ela não tá muito bem. Mas vamos lá, né? Não é o foco do vídeo o casamento, vai ser um outro momento. Vamos falar da gestação e do nascimento do neném nesse vídeo. Decidimos, vamos ter filho? Vamos. Então, parar de tomar remédio. Ela parou de tomar remédio, tudo bem, vamos começar, né? Aí, tenta um mês, não deu. Aí no segundo mês deu certo. Já logo no segundo mês que a gente tinha decidido, deu certo. E é muito doido, porque às vezes dá certo em 2 meses, às vezes 6 meses. Acabou dando certo. E aí tem umas doideiras, né, que falam na internet, né? Depois de ter relação, a mulher levanta as pernas. Cara, uma puta doideira. E ela fazia isso, era muito engraçado. Mas beleza. Não vem ao caso isso. Ela vai ficar brava, mas fazer o quê? Esse canal é meu, eu faço o que eu quero. E aí, beleza, descobrimos que tava, e ela passava no ginecologista. Ela sempre passou no ginecologista. Ela passou em alguns, né? Mas esse que ela gostou, não aceitava convênio. Ela tinha convênio do pai dela na época. E quando ela ficou grávida, ela tinha acabado de completar 24 anos. E ela descobriu que não tinha mais convênio quando ela foi fazer um exame de sangue que o ginecologista pediu quando descobriu que ela estava grávida. E ela descobriu que ela não tinha mais convênio. Olha que coisa boa. O convênio, quando o menor, né, o dependente, faz 24 anos, ele deixa de ser dependente, né? Ele passa a ter que ter um convênio, né? Ele tem que atualizar o convênio e não pode entrar mais como dependente, ele tem que entrar como uma outra categoria. Não sei muito bem como funciona isso. Mas a questão toda é que ela perdeu o convênio. A gravidez planejada, fizemos, não precisamos fazer exame antes, mas a gravidez planejada, e ela simplesmente não tinha convênio. E aí olha o tamanho do problema, né? Grávida, sem convênio, ferrou, né? Porque nenhum convênio aceita uma grávida. Porque razões óbvias, né, cara? Parto é caro, pode ter complicação, pode ter um monte de situação, né, delicada, que aí acaba o convênio tendo prejuízo, né? Porque o convênio ganha dinheiro você pagando e não usando. Quando usa, ele se ferra, porque é muito cara a conta. E eu vou comentar aqui algumas coisas. E aí, né, vamos fazer o convênio. Mesmo estando grávida, consegui um convênio que aceitava a mulher grávida, mas tinha carência para um monte de coisa. Então, por exemplo, fechei convênio com a Golden Cross. E eu fechei com ela porque eu escolhi um plano bom e que tinha um melhor reembolso. Eu falei assim, pô, o
convênio vai reembolsar a consulta no ginecologista dela, porque não tem carência uma mulher no ginecologista, mas tem carência para ela fazer ultrassom, sei lá o que, de gestação, eu esqueci o nome agora, mas é um ultrassom morfológico. Para isso tem carência, porque é um ultrassom é um exame que custa, acho que a gente pagou no primeiro, cara, acho que foi R$600 no ultrassom. Então, tipo, pô, você paga lá de mensalidade isso, R$600, e aí você vai fazer um exame que custa R$600. Tudo bem que o convênio não paga a mesma tabela que a gente paga, mas mesmo assim eles colocam carência, né? E sim, tudo bem, a gente aceitou isso. E aí esses exames a gente pagava a parte, mas a gente já começava a ter um reembolso da consulta do ginecologista dela. E aí alguns outros exames fazia, exame de sangue e tudo mais. A gestação da Gra foi super tranquila, super, gente, não teve problema nenhum, assim. Foi bem fácil a gestação. E ainda entrou na época depois de pandemia, ela ficou bem em casa e tal. Foi até uma coisa muito boa para ela, porque ela se desenvolveu muito como pessoa, como empresária que ela é, dona de uma clínica. Qualquer dia eu chamo ela para vir aqui no vídeo comigo, e aí ela fala da clínica e dessa experiência que ela teve. E aí ela aprendeu bastante coisa e a gestação foi tranquila. E aí a gente falou assim, não, onde vai nascer o nenê, né? Pô, cara, quantas crianças não nascem por dia na rede pública? Uma cacetada. Quantas crianças não fazem o pré-natal? Pré-natal são todos os exames que antecedem o nascimento, né? Na rede pública. Pô, um monte. Então, só que assim, eu falei assim, pô, eu tenho grana pra pagar, sabe? Pô, esse exame, esse ultrassom morfológico, eu tenho grana pra pagar. Eu pago, então, é mais fácil. É mais fácil, não tem que depender do governo de agendar nada. E também tem uma questão social que eu deixo para quem não tem condições daquela vaga, né? Eu tento pensar sempre assim no próximo, com relação a essas coisas. Foi um trabalho que foi amadurecimento, né, na minha vida disso. E aí a gente pagou os ultrassons. Quando a gente ia lá no laboratório fazer o exame, o laboratório falou assim, não, a gente encaixa daqui pelo convênio. Cara, ótimo, passava na carência do convênio e autorizava. Então pra mim tava muito bem. E a gente foi fazendo isso, fez por muito tempo. Período da gestação, né? E assim, deu super certo. Fizemos todos os exames. E aí veio a questão do parto, né? Pô, onde vai ser o parto? Como vai ser? Aí eu falei assim, pô, cara, tá super tranquila a gestação dela. Mas onde vai ser, né? Aí eu falei, aí tem, né, o São Luís, que assim, um monte de gente nasce lá, amigos meus já nasceram, filhos de amigos já nasceram lá, super bom. Tem o Santa Joana, super bom. Tem o Promatre, super bom. Tem o Einstein, né, que também é super bom. Tem vários outros hospitais que são bons também. Pô, todos eles são bons, né, cara? Todos eles preservam a vida, querem que nasça tranquilo a criança e tudo mais. O que faz muita diferença deles é o preço do parto e o preço da UTI. Essas duas questões são bem importantes, porque o preço do parto é fixo. Você vai usar as mesmas coisas lá que todo mundo. Você vai usar a sala, a enfermeira, o médico, você vai usar tudo igual. O problema maior é a UTI, né? Pô, a UTI, quando a gente cotou lá no São Luís, era 5 mil por dia, a UTI neonatal. E na UTI, acho que da Gra, né, se ela ficasse, se precisasse, era a mesma coisa, acho que era 5 mil. No Santa Joana era 7 e no Promatra era 9 mil. No Einstein a gente descartou por conta que o Einstein, a área de maternidade era no mesmo, era uma área separada no hospital, mas no mesmo hospital tinha gente doente, com doenças normais, né, tipo qualquer coisa, e Covid também. E a gente falou assim, puta, não vamos correr esse risco, vamos cortar o Einstein. Eu agradeci porque também era um dos mais caros. Acho que o parto lá era, acho que
15 ou 18 mil, só a parte de infraestrutura, tá? Aí entra uma parte delicada, infraestrutura. O que é infraestrutura? É a sala cirúrgica, a sala, se vai ser cesáreas, as coisas que forem pro hospital, a internação lá, os dias de observação, a enfermeira do hospital, o pediatra do hospital que vai ver o nenê depois que nasce. Eram essas coisas assim básicas. Não está incluso nisso a equipe médica. E que a equipe médica quem é? O obstetra, né, que é o médico que faz o parto, a equipe assistente dele, que é mais geralmente uma pessoa, duas, e o anestesista. Isso não está incluso. E aí no São Luís era 5 mil, isso, e a UTI no São Luís era 3 mil, parece. A UTI era 3 mil no São Luís. Eu já falei os preços da UTI, né? Não vou falar de novo porque não vou confundir. Mas o parto no São Luís era 5 mil, ou 7 mil, era 7 mil no São Luís. Era 9 mil no Santa Joana e 13 mil no Promatre. E aí a Gra, cara, quem conhece a Gra sabe que ela morre de medo de morrer, cara, e morrer em hospital ainda. É um medo assim que eu não consigo entender esse medo, porque, cara, todo hospital tem estrutura pra isso. Óbvio que hospitais mais caros, melhores, tem mais estrutura. Mas, cara, eu acho que, não tinha risco nenhum dela morrer. Mas ela queria fazer, era melhor de fato, a gente acabou fazendo no Promatre, o parto. Então só o parto aí foi 13 mil reais, só do hospital. E aí faltava ainda médico, o obstetra, a equipe do obstetra e o anestesista. E aí a gente, o nosso obstetra que estava acompanhando, que é ótimo, por sinal, ele cobrou para fazer o nosso parto, né? E a equipe dele, o anestesista, ele cobrou mais 12 mil. Então, assim, só pro nenê nascer, ele já me custou 25 mil, que eu vou descontar da mesada dele. Sem contar os outros exames, né? Ultrassom morfológico, as outras coisas, que a gente gastou mais uma grana para fazer isso. Mas só assim, só falando de parto, foi o hospital e mais a equipe médica. Então, assim, é uma grana que gastou para fazer isso. E é uma grana que eu levei em consideração, né? Porque tinha um risco que era a UTI. E aí, quando a gente fala de UTI, a gente não consegue falar se é 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. A gente cai no risco de ser 1 dia, ser 0 dias, que é o melhor, ser 1 dia, ser uma semana. Porque pode nascer com complicação e não é uma coisa que a gente decide, a gente não escolhe isso. Simplesmente pode acontecer. E aí a gente, nesse ponto, ficou decidindo onde ia fazer. Como a gestação foi muito tranquila, o próprio Bruno, ele foi muito honesto com a gente, ele foi assim, transparente, ele foi, né? Como a gestação dela tá muito tranquila, cara, pode fazer em qualquer um, que a probabilidade de dar de uma UTI no nenê é muito baixa. Pode acontecer, ele sempre falou, pode acontecer, mas a probabilidade é muito baixa, porque, cara, a Gra tá super bem, os exames dão super certo, tá super tranquilo, tá tudo muito fácil, muito bom. Então não tem porquê ter nenhuma complicação, a não ser lá na hora que acontece. A ideia era que o parto fosse normal lá no hospital, mas acabou que lá na hora na hora da gestação, na hora lá que a gente já estava internado para induzir o parto da Gra foi induzido. E para induzir é muito legal, é muito doido, né? Porque eles usam um remédio chamado Cytotec. Bom, se você sabe que remédio é esse e você nunca teve ninguém que foi fazer nunca precisou. Bom, se você sabe para que é Cytotec, bom, se você não sabe eu vou contar. Cytotec é o remédio que as pessoas usam quando elas querem abortar no hospital ou ilegalmente. Ilegalmente, esse Cytotec é um comprimido, eu não sabia nem como era. É um comprimido que coloca na vagina e ele provoca ali não sei se é na vagina, lá dentro, põe ali por baixo. E aí ele pega e é abortivo, e aí ele induz a dilatação, ele induz as coisas e aí o parto acontece. E aí o parto, na hora de acontecer, quando a Gra
já estava lá no hospital, a gente estava lá, internamos de manhã, 7 horas da manhã, para começar a induzir, para nascer. Geralmente nasce 12 horas depois que começou a induzir, né? Aí a gente internou 7, 8 da manhã, aí colocou o primeiro comprimido, colocou o segundo. Sei que umas 3 da tarde, mais ou menos, teve a bolsa da GRA estourou. E quando estourou a bolsa, se não sai um líquido clarinho, transparente, sai um líquido com qualquer coloração e sujeira, é o mecônio. Acho que é mecônio que chama. Aí as enfermeiras, ou quem sabe mais disso, pode comentar aí. Quando vem esse mecônio, é porque o nenê soltou um pum ou fez fezes, e aí isso pode gerar uma complicação. E aí a gente ligou pro Bruno na hora, assim, para ele já vir fazer o parto. Ia ter que ser cesárea na hora, assim, de emergência. E aí, mesmo sendo na pandemia, né, a gente pôde levar a fotógrafa para fazer o parto, e a gente pôde chamar nossos familiares para ver, né? Era limitado em 4 pessoas. Como só tenho minha mãe assim mais perto, né, no Brasil foi minha mãe que foi. E aí foi o pai, a mãe da Gra e a irmã dela. Não deu pro irmão dela, e o irmão dela até ficou triste, até chorou. Foi uma questão bem emocional, assim, bem emotiva pra gente. A gente levou lá as pessoas, aí foi lá, todo mundo tinha que chegar no hospital em meia hora, que era o tempo da cesárea, para não gerar nenhuma complicação, nenhuma possibilidade de problema. E aí a gente foi, cara, super assim, eu até me emociono por falar disso, porque é muito doido, cara. Assim, é uma parada muito doida, ver nascer assim e tudo mais. E aí eu que cortei o cordão umbilical. Na época eu tava tão nervoso assim, cara, eu segurei a tesoura, acho que com esses 2 dedos assim. Cara, você não consegue cortar nada com esses 2 dedos, é muito doido. Mas cara, foi bem legal, bem interessante assim o nascimento. E ver nascer alguma coisa que era um grão de arroz e que vai crescer, né? Hoje ele tá com 10 meses, já vai fazer 11 meses agora, dia 15. E ele nasceu dia 15 de agosto. Cara, que lição eu trago disso, né? Eu trago algumas coisas, né? Primeiro, se você tem condição, paga um particular. Se você não tem, cara, tudo bem, não se cobre. Acontece, faz parte, é a vida. Tente planejar filhos, porque a vida é mais fácil quando você planeja. Porque aí você consegue, antes do nascimento, você consegue se planejar, e se planejar financeiramente, se planejar psicologicamente, porque psicologicamente é mais importante ainda, porque a criança nasce e você tem que cuidar, cara, você não tem escolha. Bom, eu vou falar num outro vídeo sobre ser pai, né, como que e como funcionam algumas coisas, como foi a minha experiência nesses 10 meses, né. Não quero deixar os vídeos muito longos, só deixo quando o assunto precisa ou quando eu alongo mais. Mas é importante, e a história do parto foi essa. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa, coloca aí que pode ser mais temas de vídeos futuros, ou áudios futuros. A ideia é compartilhar isso daqui onde puder compartilhar. Bom, acho que é isso. Essa foi a minha experiência aí com a gestação, o nascimento, e quanto a gente gastou com o nascimento do Murilo. Um negócio legal foi lá no hospital, né, que estava lotado o Promatre. Ele cobre vários convênios, mas aí pelo fato, acho que de eu ter feito particular, eles me colocaram num quarto maior. Cara, um quarto que tem antessala, um quarto gigante, mas tenho que dizer que dormir naquele sofazinho lá podia ser melhor, cara. Aquele sofazinho lá que eles têm lá pra dormir dói as costas, principalmente quando você tá mais velho. Mas o atendimento é super impecável, assim, não tem do que reclamar, a atenção de todo mundo é muito boa. Eles ensinam bastante, ensinaram a dar banho, ensinaram a amamentar. É engraçado, né, que pra eles é uma parada muito doida, porque eles fazem isso toda hora, né? Puta, eles saem do meu quarto, vão no quarto da frente e ensinam a dar banho. Eles saem do meu quarto, vão no quarto do lado e ensinam a amamentar. Então pra eles é muito automático essa rotina. E pra quem é mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, é meio doido isso, porque não é tão fácil assim quanto eles
falam não é tão simples assim quanto eles explicam. É um pouquinho mais diferente e um pouquinho mais difícil. Mas nada que você não consiga aprender, ter a ajuda de alguém aí pra seguir. E na pior das hipóteses, né, sofre um pouquinho e tá tudo bem, cara. Ele não vai lembrar disso mesmo. Exceto quando você faz um vídeo falando disso que ele sofreu. Brincadeira, viu, Murilão? Você não sofreu nada não, cara. Você nem teve nada, nenhum problema. Foi tudo super tranquilo. Bom, é isso. Fazer outro vídeo aí falando depois quando ele nasceu aí as dificuldades que a gente teve e algumas outras coisas. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.